Olá a todos e a todas. Aqui quem fala é o Moisés Romanini. Eu sou professor do Departamento de Psicologia Social e Institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e atualmente eu estou na coordenação do programa de extensão Desmedida. Como alguns de vocês já vêm nos acompanhando, esse ano o programa de extensão Desmedida ele foi remodelado, ele está sendo repensado pela equipe de professores que compõem esse projeto, e ao longo desse ano, desses últimos meses, na verdade, a gente vem se dedicando a produzir materiais para a internet através de vídeos, muito em função da pandemia que a gente está vivendo, e esses vídeos também como um material de formação para as pessoas que querem e que se interessam pelo assunto da saúde mental, da desinstitucionalização de pacientes judiciários, pacientes com transtornos mentais em conflito com a lei. Nesse sentido, né, a gente já fez 6 entrevistas, 6 conversas, e hoje a gente está gravando a nossa 7ª conversa, o nosso 7º diálogo desmedido, contando com a participação, e desde já estou agradecendo muito essa participação da Adriana Mello e da Ana Luísa Castro, que é com quem eu vou conversar esta noite. Adriana Mello é psicóloga no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Ana Luísa Castro também é psicóloga no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. E elas tiveram uma experiência muito importante no início do programa Desmedida, nesse lugar dentro do judiciário, né, pensando esses processos de desinstitucionalização. Então, eu já nessa esteira, né, a gente está pensando a história do Desmedida, eu já chamo a Adriana e a Ana Luísa, na ordem que elas preferirem, né, falar, e quem se sentir à vontade para começar, para contar um pouco dessa experiência de vocês dentro do programa Desmedida e também se apresentar, né, da forma como vocês quiserem, né, para além dos protocolos dessa conversa ou dessa minha apresentação. Então, mais uma vez, muito obrigado e fiquem à vontade, queremos escutar muito, né, essa experiência de vocês. Posso começar? Pode começar. Porque eu acho que na ordem cronológica eu apareço primeiro no refúgio desmedida, não a questão da saúde mental no judiciário, que é a história da Adri anterior à minha. Tá? Depois ela conta isso, conta do IPF, enfim. Mas assim, me lembro bem de uma primeira conversa com a Simone, e que ela me faz um convite e eu respondo para ela. Na prática, é impossível aceitar esse convite. Adriana Mello e eu temos já milhões de atividades, né? Temos trabalho para 10 e somos 2. Dificilmente o Poder Judiciário nos liberaria para participar deste programa, mas é uma questão de militância do que eu penso, do que a gente pensa, a psicologia, e a gente acabou dizendo sim, né? E aí o Desmedida entra na nossa vida como mais uma tarefa, como todas as perícias de tudo o que a gente faz, né? Porque o Poder Judiciário do Rio Grande do Sul já vivia antes, né? Um momento muito complicado de diminuição de profissionais, de uma saída pela terceirização dos serviços, né? E, na verdade, a gente é atropelada por isso, porque a gente participa do Desmedida com muito poucos horários. A gente teve, na verdade, acho que uma manhã, né, Adri? Era uma manhã por semana. Uma manhã por semana, né? E, bom, evidente que a gente fazia no sábado, no domingo, no final de semana, né? Mas eu acho que isso fala um pouco do que significa essa questão para o Poder Judiciário, né? Porque posso falar por mim e pela Adri, né? A gente insiste, né, há muitos anos em
em ter rotas de fuga. Então, a gente se sente convocado, né? Um programa que diz, bom, a gente quer evitar que as pessoas entrem no hospital psiquiátrico forense, a gente quer trabalhar para que as pessoas saiam de lá. Bom, a gente está na primeira fileira, né? Só que muitas coisas aconteceram, né? A falta de estrutura, e mesmo acho que é importante fazer uma reflexão, né, no que tange, assim, quando o Poder Judiciário é chamado para participar de uma rede. O Poder Judiciário dificilmente se vê participando de uma rede, né? E aí muitas questões, porque eu me lembro bem da gente conversando, e tinha muitas outras experiências de equipes únicas do Poder Judiciário para tratar a questão do portador de sofrimento mental que cometesse delito, né? E aqui no passado tinha uma psicóloga, que era a Adriana, né? E depois mais nenhuma, né? Então, eu acho bem importante, assim, que para a história isso fique, né? A gente não sabe o que vai acontecer, né? Depois, nós estamos gravando esse vídeo, hoje é dia 10 de agosto de 2020, né? Nós estamos em plena pandemia, né? A gente não sabe o que vai ser o nosso futuro, mas o que a gente tem certeza que pessoas vulneráveis, como as que estão no psiquiátrico forense, obviamente estão sofrendo muito mais e vão sofrer muito mais depois, né? Então, é bem importante, assim, que a gente esteja falando sobre isso. Não, pegando por um lado, assim, talvez assim, um pouco mais otimista, digamos assim, na verdade, quando a gente ingressa no Desmedida, todo mundo já tem um caminho diferente, né? Tinha a Simone, a Miriam, a Vanessa, com essa questão da universidade, onde esse assunto vinha sendo discutido, né? A questão da reforma psiquiátrica, que acaba também questionando a questão do paciente judiciário, que não foi desde o começo, assim, se havia algum questionamento, não havia uma ação, né? Então, a rede também já vinha, de alguma maneira, eu não digo me ocupando, mas se preocupando com essa demanda que era feita, ou se ocupando pouco, e nós também, assim, ingressamos, assim, nesse trabalho, e a gente já vinha, porque isso para nós também chegou de surpresa, digamos assim, né? Eu trabalhava na VEPMA já desde 2004, 2005, acho que o Desmedida foi... Tu lembra que ano começou, Moisés? Foi final de 2012, começou a ser pensado na universidade, 2013, se eu não me engano, foi a inauguração, né, do programa. Então, assim, a gente já vinha trabalhando mais intensamente com o paciente judiciário desde 2007, 2008 na VEPMA. E aquele era um momento... a gente tinha trabalhado dentro do IPF um bom tempo, de 2007 até 2011, mais ou menos, num projeto, e aquele era um momento que a gente estava mais afastado, trabalhando com os pacientes mais em meio aberto, ou algum questionamento de algum paciente que estivesse no IPF. Então, o Desmedida chega a nós, que já tínhamos um percurso, assim, ao menos já nos deparávamos com problemas relativos à questão do paciente judiciário, vinha a saúde e a assistência também tentando pensar de alguma maneira, né? Mas o que eu quero dizer que é de positivo é que esse foi um questionamento que veio surgindo nesses que antes nem isso havia. Porque quando a gente começou o trabalho lá no IPF, tinha, deixa eu ver, eu acho que eram 800 moradores, tá? Depois de um tempo, passaram a ser 400, quando a gente tinha esse GT do IPF, quando o GT terminou, já eram 400 moradores. E nesse momento do Desmedida, se não me engano, eram uns 200, hoje deve estar em 100 e poucos. Isso pode não dizer muito, mas fala de uma certa mudança, ao menos um questionamento. Não que eu acho que as condições estejam muito melhores hoje, as dificuldades eram enormes, e talvez hoje,
possivelmente também continuem muito difíceis, de uma inserção mesmo do paciente na rede, enfim, mas ao menos há algum questionamento, e hoje vocês estão aí fazendo essa discussão, né, na universidade, então esse é o lado interessante, o lado que vem uma mudança nesses anos. Eu escutando vocês, eu lembrei que há poucos dias até teve um manifesto, uma manifestação, na verdade, do Fórum Gaúcho de Saúde Mental, né, sobre a questão dos pacientes que estão internados dentro das instituições nesse momento da pandemia, né? E acho que, de fato, é importante retomar esse assunto também nesse momento, né, em que eles se tornam mais esquecidos do que eles já são, né, normalmente, né. Eu fico pensando, né, vocês comentando de que tinham uma manhã, né, para pensar nas atividades do programa, e aí a gente tem como a grande referência do programa Desmedida, a gente tem a entrevista, foi publicada há pouco a entrevista com a Fernanda Ottoni, né, que é do Pai PJ, e a situação deles é muito diferente, né? Uma situação em que tem uma equipe de pessoas e que o projeto ele acaba não sendo da universidade, ele é um projeto do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, né? Então acho que aí também tem uma vinculação institucional que de fato acaba agregando pessoas para trabalhar enquanto uma equipe de desinstitucionalização desde dentro do judiciário, né? E acho que isso é super importante que a gente não conseguiu alcançar, né? De certa forma aqui, de certa forma não, a gente não alcançou isso, né? No estado do Rio Grande do Sul. E aí eu acho que já vem uma dificuldade grande, né? De pensar a desinstitucionalização desses pacientes judiciários tendo uma manhã para trabalhar, né? E que outras dificuldades, assim, fora... Uma outra coisa que a Ana Luísa falou antes que eu achei interessante, né? O judiciário não compõe rede. Ele pensa, às vezes, que está na rede, mas ele não compõe rede, né? E isso a gente vê o judiciário, de modo geral, numa relação com os serviços de saúde sempre quase que de mando e desmando, né? De despachante de ofícios, digamos assim, né? E não compondo redes, né? Então, além desses dois pontos que vocês trazem, né, que eu acho que são fundamentais, vocês identificam outras dificuldades nesse trabalho que o Desmedida se propôs a fazer? Então, a questão do preconceito, né, o judiciário não está livre sobre o paciente psiquiátrico, né? Isso é importante deixar bem elucidado, tá? É uma tarefa difícil, né? Tive conversando com a Fernanda Ottoni na última sexta-feira, tá? E ela estava me contando de uma reestrutura também do Pai PJ, que nos últimos, acho que 2, 3 anos, passou também por problemas, por um outro entendimento, né, do TJ de Minas Gerais, e está sendo reestruturado, né? Então, ela considerou que está retomando o projeto como ele era no início, há mais ou menos 15 dias, né? Então, acho que isso está sempre em disputa, sabe? Sempre vai estar, né? Porque sempre vai ter parte da sociedade, ou grande parte da sociedade, que vai entender que o louco que comete delito tem que passar a sua vida inteira privado da sua liberdade. A gente está sempre disputando esse discurso, tá? Com juízes, com promotores, até com defensores, com colegas, né? E muitas vezes a gente escutava que isso não era problema nosso, que problema de louco infrator que tivesse cometido delito não era problema do judiciário, que era um problema do executivo. A gente ouviu isso muitas vezes, né? Então, acho que essa é uma dificuldade geral, né? E aí eu peço desculpa, né? Porque a Adriana é uma pessoa mais otimista do que eu. Eu ultimamente ando muito pessimista, muito pessimista, né?
E aí, quando Moisés traz a questão do São Pedro, que não é só no São Pedro, né? Então, a gente olha os anos que tem a lei da reforma, né? E quando olha agora para o São 30, Pedro, na pandemia, 30 anos, olha para a pandemia, né? E continua vendo paciente que não tinha que estar lá dentro, né? Vê o pior do pior, né? Então, a Adi é mais otimista que eu, assim, eu acho que a gente andou muito espaço para trás nos últimos anos. Sim. E a gente tem uma brincadeira ali para sobreviver no conselho que a gente chama de pandemônio, né? Porque é um pandemônio, né? A gente está vivendo um pandemônio, em que todas as certezas, porque é um bombardeio, né? A gente tem dificuldade para saber o que responde primeiro, se é autorização de que adolescente vá para dentro de comunidade terapêutica, se é o fim do serviço em meio aberto para paciente psiquiátrico, se é a redução da idade penal, entende? Então, nesse bojo, se é o medo da pena de morte, o paciente psiquiátrico, autor de delito, está nesse bojo, né? Então, é muita dificuldade. E eu acho que, particularmente, nós, psicólogas, né, do Poder Judiciário, a gente vive sempre nesse conflito, entende? Nós trabalhamos para uma instituição que chama-se Poder Judiciário, né? E como disse no início, a gente faz rotas de fuga. A gente entende até que o nosso patrão não é o juiz, mas tem muita gente que não entende dessa forma, né? Então a gente entende que é a pessoa autora do ato infracional, o adolescente autor de ato infracional, que é o paciente que comete delito. Esses são os nossos patrões e para eles a gente trabalha, né? Mas tem um peso institucional, né? Que é a lei, que é a ordem, que é a privação de liberdade. A gente corre sempre na luta contrária, né? Não é uma luta fácil, nesse sentido assim que eu quero dizer. Agora, assim, e a Ana falando da questão do judiciário, mas a interlocução com as outras instituições também não é mais fácil do que isso, né? Porque, assim como o judiciário, muitas vezes, bom, essa pessoa é doente, né, e não é uma questão nossa, também quando se chega na saúde ou na assistência, também muitas vezes não, essa é uma situação do judiciário, né? E essa questão é repetitiva, tipo assim, pacientes com diagnóstico de esquizofrenia, enfim, mas que têm uso de drogas, como é difícil achar um serviço que possa atender um paciente tanto com diagnóstico quanto com outro, com essas comorbidades, né? Ainda mais tendo a situação de conflito com a lei, aí de repente, bom, ele é muito perigoso, né? A ideia de que seja essa periculosidade, às vezes, simplesmente por ter um processo, então esse espaço difícil não é só no judiciário, né? E por isso que é importante que tenha, talvez se possa falar um tripé, mas seja até mais do que isso, né? A questão da universidade com a assistência e com o judiciário, né? Porque lá em Minas Gerais é o PAI-PJ, eu até acho que é bem interessante que possa ser o judiciário que dê esse respaldo para um programa, né? Mas não é o único respaldo possível. Eu acho que é isso aí. A gente vai achando, em cada lugar a gente vai vendo aonde é que é possível, né? Qual é o caminho possível? Se são rotas de fuga, né? Qual é a rota possível, né? Lá em Goiás é o Paili, né? Enfim. E acho que a gente vai tendo que encontrar estratégias por onde se tem mais força ou mais enfim, mais estrutura para poder tentar dar esse respaldo para o paciente, que é o que importa mesmo, na verdade, né? É a gente tecer uma rede onde a gente possa
dar uma sustentação para o paciente de alguma forma, para que ele possa... Uma sustentação não no sentido de ficar trancado, mas como se fosse assim, uma rede num círculo, sabe? Que vai dar uma possibilidade dele alçar outros caminhos. E a rede de assistência, a rede de saúde não é tão mais fácil, porque esse paciente que está saindo de uma instituição fechada, de uma instituição total, seja um São Pedro ou seja um manicômio judiciário, é um paciente que vem com muitas fragilidades, digamos assim, né, no seu tecido social. E aqueles mecanismos propostos pela reforma, né, tipo os residenciais terapêuticos, essa inserção mesmo nos CAPs, os CAPs são superlotados, né? A gente vê que é difícil dar essa atenção tão individual quanto esses pacientes tão fragilizados, que não têm uma família, enfim, necessitam. Né? E receber esse paciente, será que ele é perigoso? Será que... Essas questões também, elas passam pelo judiciário e elas perpassam nos outros setores da rede. Né? Então, eu acho que para poder fazer essa discussão e levar adiante, é bem importante que tenha esses diversos setores trabalhando, integrados, ou fazendo os questionamentos uns aos outros e a si mesmo, né? Então, essa poderia ser, ao mesmo tempo que é uma dificuldade, Adriana, também é uma potencialidade, né? De poder pensar, né, nesse contexto de pandemônio, como disse a Ana Luísa, né? Adorei essa expressão, de poder fazer essas articulações no micro mesmo, né? Porque se a gente vai pensar o primeiro vídeo que eu gravei foi com a Simone, né? E a Simone disse, contando da história do programa, ela disse, olha, a partir de um determinado momento, durante 3 anos, a gente teve financiamento, né? E para ter estagiário, para ter bolsista, para poder trabalhar, para ir acompanhar paciente lá no IPF, né? Tiveram alguns casos. Mas a partir do momento em que se deixa de investir nesse tipo de ação, é o mesmo retrato que a gente tem hoje do desinvestimento das políticas públicas, né? E aí, se não tem investimento, não tem política pública, né? E acho que nesse sentido o pandemônio, né, Luísa? Porque não bastava uma pandemia, né? Ter uma pandemia junto com todos esses governos, eu nem digo esse governo, né? Porque nós temos 3 governos que se somam aí, e que a gente está num pandemônio, porque não bastava. Primeiro, pudesse vir a pandemia uns anos atrás, né? Pelo menos a gente ia se sentir um pouquinho mais seguro, para depois enfrentar uma coisa de cada vez, né? Então, acho que é um pouco isso que a gente está sentindo, né? E eu compartilho também desse pessimismo, porque é isso, assim, a gente não sabe para onde olhar, né? Mas para a gente não ficar tão pessimista, né? Eu escutando vocês em termos de potencialidades nesse trabalho, então uma das coisas que eu identifico na fala de vocês, principalmente do que a Adriana traz, é essa articulação, né? E acho que também no autodeclarado pessimismo da Ana Luísa também tem uma potencialidade que eu acho que é esse próprio reconhecimento de que há um preconceito não só no judiciário, mas dentro da universidade também, dependendo de com quais grupos a gente vai conversar, as pessoas vão me estranhar muito. Por que vocês estão interessados num louco infrator? Porque além de ser louco, ele ainda cometeu um crime. Né? Então, por que tu está olhando para esse sujeito? Né? Ele é um sujeito que não precisa disso. Né? Vocês identificam algo mais nesse trabalho do Desmedida, ou para além do Desmedida, para aquilo que o simples fato, talvez, de a gente estar discutindo de novo esse assunto, né? O que vocês identificam como luzes, né? Ou como potenciais aí que a gente possa, até como dicas para nós do programa Desmedida atual, que coisas que vocês acham, né, que a gente pode investir em termos de potencialidades nessa discussão? Eu acho que a universidade sempre tem assim um espaço privilegiado, porque como a Ana estava contando ali no começo, quando a gente está nos serviços, isso deve valer para a saúde, para a assistência, mas para nós eu tenho certeza que vale, nem sempre a gente consegue ter aquele espaço de dedicação que é necessário, né? E acho que a universidade talvez consiga criar esse espaço
de uma reflexão e puxar os demais atores também em alguns momentos. Porque, para mim, esse programa ele tem que se criar a partir do trabalho com os casos, né? E eu penso assim, ó, houve um momento em que eu tive mais tempo com cada pessoa que eu acompanhava no judiciário, e isso fazia toda a diferença, né? Era um tempo em que eu tinha um número... enfim, era uma outra estrutura de trabalho. Mas isso faz com que tu vá atrás, com que tu vá no serviço, tu visita, enfim, tu acompanha o paciente mais de perto, e faz que esse paciente seja visto de uma outra maneira, seja escutado de uma outra maneira, né? Eu acredito que a universidade, nesses tempos que a gente está de sobrecarregar os serviços, todos os serviços, não somos só nós, que estão sobrecarregados, talvez possa fazer essa escuta mais particularizada, mais individualizada, e a escuta também dos próprios serviços, né? Que isso dá um olhar diferenciado. Acho que isso seria bem interessante, né? Eu só acrescentaria que a Fernanda Ottoni tem uma expressão que ela inventou, que a gente seria a secretária do louco infrator, que o programa é o PAI-PJ é o secretário. Sim. E para ser secretário precisa tempo, né? É aquela pessoa chata que questiona. Por que mesmo não foi atendido? Por que mesmo que não andou o pedido de auxílio? Por que mesmo que a audiência não foi marcada, né? Isso faz toda a diferença, né? Porque tem enquanto não for política pública efetiva, né? Os contatos que a gente tem é o que sempre funcionaram melhor, né? Então, que tu conhece a pessoa do CRAS tal, entende? E aí tu telefona, e aí tu consegue um horário. Então, feliz ou infelizmente, é por onde funcionam. E para esse tipo de caso, né, para pessoa portadora de sofrimento mental que comete um delito, funciona mais ainda, né, de ser olhada com outro olhar, na verdade. E aí, como disse a Adri, assim, ó, a universidade tem, a gente espera que continue tendo, né, uma liberdade de até olhar, tá? E que é o que a Adri fala. Às vezes, a gente, em muitos momentos dentro do serviço, assim, a gente entrou no Desmedida atendendo a violência doméstica, que na época, quantos mil processos tinham, Adri Melo? Era algo de 17 mil processos em Porto Alegre, algo mais ou menos. Uma agenda lotada de atendimento que a gente tinha. Sim, sabe? Também tratando com emergência, com risco, enfim, né? Então, faz toda a diferença um olhar diferenciado. Todo mundo devia ter direito a esse olhar diferenciado. Todo mundo que, né? Mas não tem, né? Então, essa liberdade de olhar, de pensar, de questionar, de cutucar, que eu espero e desejo que a universidade continue tendo. Até me emocionei, mas é isso aí. Todos esperamos, né? Porque assim como os serviços estão esgotados também com uma série de questões, a universidade ela está sendo bombardeada, né? A universidade virou inimigo, né? Número 1. E então tem coisas que ainda bem que ainda são possíveis de a gente sustentar, né? Então, enquanto se puder sustentar, a gente vai sustentando, né? E aí eu fico... não posso dizer que eu fico feliz de entrar nesse momento na universidade pública, né? Porque talvez não é nem de longe o melhor dos momentos para entrar numa universidade pública, mas eu fico feliz de uma certa forma porque eu faço parte também de um grupo de novos professores que está entrando na psicologia, em outros cursos que
que eu acho que a gente também vai precisar segurar isso, né? Junto com outros professores que estão quase saindo, ou estão querendo se aposentar, ou já estão há mais tempo. Então, acho que também é um gás aí também para a gente segurar isso, né? Eu acho que é importante a gente segurar esse espaço, né? Então, por isso que eu digo que eu fico feliz e não fico, né? É o pior e é o melhor momento para a gente dar o gás para poder segurar e lutar por esse espaço público, né? Eu queria encerrar também, para não tomar muito tempo de vocês, né? Que o pessoal que nos assiste não faz nem ideia da novela que é antes, né, de a gente acessar e se acertar com as tecnologias, né? Na verdade, não é uma pergunta, né, mas um convite para refletir sobre o lugar da psicologia, né? Vocês, enquanto psicólogas dentro do Tribunal de Justiça, vocês já trouxeram, acho que, sobre vários aspectos, né, reflexões sobre isso, sobre esse lugar. E quando a gente fala de saúde mental, do louco infrator, né, ou da pessoa com transtornos mentais que em conflito com a lei, saúde mental, a gente vai ter aí uma trincheira dos campos da saúde mental, psiquiatria, direito, o sistema penal, mais especificamente falando, né? O judiciário mais abrangente, né? Pensando em tudo que chega no judiciário, né? Então, eu queria encerrar essa conversa com espaço para vocês trazerem algumas reflexões sobre esse lugar, que talvez também seja esse olhar que a Ana Luísa traz, de olhar para alguém que, por menos tempo que vocês tenham, ou por mais dificuldades que vocês tenham, vocês também fazem isso de alguma forma. Então, é um pouco isso, assim, né? Eu acho que poder dizer também para um estudante de psicologia que tem interesse nessa área, ou para alguém que está tentando ou quer entrar no judiciário, né? Que reflexões vocês podem nos trazer sobre esse espaço? Vai lá, otimista. Não, eu acho que se há alguma coisa que é importante é a gente pensar que a gente está num espaço de escuta, né? E que aquela pessoa que está ali diante de ti, muitas vezes é uma das poucas oportunidades que ela vai ter de ser escutada, né? Ou talvez uma das primeiras oportunidades, não de ser questionada, mas de ser escutada, assim, na sua subjetividade, e que isso faz toda a diferença. Se há uma maneira, se há alguma coisa importante que a gente possa dizer de como construir um caminho da pessoa poder responder de alguma maneira aquele processo que está diante dela, é através da escuta e através da fala que essa pessoa, através do caminho que essa pessoa vai poder construir com a gente. Então, isso é um trabalho muito gratificante, né? Eu acho, ao menos. Ali onde, de repente, te apresenta um processo de uma situação bem objetificada, tu poder escutar um sujeito e poder, com ele, tentar construir uma alternativa, né? Então, eu acho que é por aí que se pode ir, né? E mesmo com pouco tempo, acho que eu sempre procurei preservar, e a Ana também, talvez isso não faça a diferença, talvez essa seja a rota de fuga, que no momento que tu está diante daquela pessoa que tu está atendendo, daquele sujeito, de poder escutá-lo, né? De poder buscar alternativas dentro das nossas limitações, enfim, mas de ajudá-la a ter caminhos. Talvez não seja a gente que possa continuar escutando por muito tempo, mas de buscar brechas para isso. Eu acho. É isso. Eu acho que você pode só fazer. Né? Que é não julgar, que é não condenar, que esse não é o nosso papel, né? Que é inacreditável em 2020 tá dizendo isso, né? Mas que este não é o papel da psicologia no Poder Judiciário. Não é gravar entrevista, não é ajudar a condenar, não é ajudar a botar ninguém na cadeia, né? Evidentemente que não são todas que pensam desta forma, né? Mas nós duas pensamos assim. Então, é um trabalho de resistência, um trabalho de muita resistência. De todos nós, né?
De todos nós. A psicologia, aquela comprometida que a gente tanto fala, né, nas discussões do Conselho Regional, do Conselho Federal, de pensar as questões éticas, políticas da psicologia, essa psicologia que a gente acredita, não é nenhuma questão de acreditar, né? Porque a psicologia deveria ser assim, né? Não deveria ser algo de uma ética ou outra, né? Porque a psicologia ela deve ser assim, né? Dessa escuta, sem julgamento, e dessa psicologia que tem que resistir, e que nesses tempos tem que resistir ainda mais, né? O tempo todo, dentro da própria psicologia, né? Ela tem que resistir para não implodir, né? Porque tem grupos, assim como a sociedade está atravessada por grupos muito conservadores, a psicologia também, né? Então a gente precisa resistir o tempo inteiro, né? Eu fiquei muito feliz em escutar vocês. Foi para mim, pelo menos, foi um belo encontro. Adorei conhecer vocês. Espero em breve, né, muito em breve, a gente ter uma vacina e correndo feliz, tomar uma vacina, e quero muito ter a oportunidade de conhecer vocês pessoalmente, né? Achei a conversa uma delícia, adorei escutar vocês. Poderia ficar aqui conversando e escutando por horas, né? Bom, tá ótimo. Então, eu quero agradecer muito o tempo de vocês, que eu sei que é uma coisa muito rara, né? E por mais que a gente faça várias atividades home office nesses tempos, o tempo parece que ele ficou até mais curto, né? Porque a gente trabalha tanto em casa que o trabalho e o lazer se misturaram. E aí eu tenho que agradecer mais ainda quando, numa noite de segunda-feira, vocês duas topam estar aqui comigo conversando sobre esse assunto, né? Então, muito, muito obrigado. Obrigada.